Olá, estamos retomando agora as aulas de processo penal e vamos começar falando de habeas corpus como uma das modalidades de ações autônomas impugnativas no processo penal. Bom, o habeas corpus é um dos instrumentos mais tradicionais, um dos instrumentos processuais mais tradicionais do processo penal brasileiro e também do próprio ordenamento jurídico ocidental, dos países ocidentais. Porque ele já existe desde 1215, com a Carta Magna Libertatum do rei João Sem Terra, Carta Magna. A Carta Magna fez três coisas importantes que você deve saber. Ela instituiu o princípio da legalidade, ela instituiu o devido processo legal e ela instituiu também o habeas corpus. E, na verdade, são instrumentos que estão interligados, porque pelo princípio da legalidade o Estado só pode exercer suas funções e só pode restringir direitos no tocante à liberdade e ao patrimônio dentro dos limites da lei. E só pode impor restrições se respeitar o rito previsto em lei. E quando a lei não é cumprida no plano material e no plano processual, nós podemos usar o habeas corpus como um remédio para denunciar essa ilegalidade, como um remédio amplo e restrito para denunciar eventual ilegalidade perante os tribunais, visando corrigir esses desvios, não é? Agora, é importante que o habeas corpus no Brasil ele existe desde a época do Império. Desde o Código Criminal do Império, ele já existe, ele já tinha previsão desde a Constituição de 1824 aqui no Brasil. E o que é importante destacar é que o habeas corpus sempre foi usado como um mecanismo de tutela de urgência, já que nós não tínhamos outros instrumentos no século XIX, o habeas corpus era usado como o único instrumento de tutela de urgência que admitia uma decisão em caráter liminar com previsão legal para tanto. Então, se um indivíduo, por exemplo, tinha um estabelecimento interditado em 1850 pela vigilância sanitária, ele podia usar do habeas corpus para invocar o seu direito de ir e vir dentro do seu estabelecimento para tentar coibir essa medida administrativa de poder de polícia, usando o habeas corpus. Imaginem a amplitude desse remédio desde essa época. O habeas corpus também foi um instrumento fundamental usado para prover a abolição da escravatura no Brasil, estimulando aí a aplicação da Lei Áurea, da Lei do Sexagenário e do Ventre Livre, para homologar os acordos baseados nas chamadas Cartas de Manumissão. Nós tínhamos um tribunal em Campinas, Tribunal de Justiça de Campinas, lá para os idos de 1870, em que se homologavam a liberdade dos escravos, as cartas de manumissão perante o judiciário, para que elas produzissem efeito erga omnes. E o habeas corpus era usado como instrumento para prover esses direitos objetos dessa homologação, quando o indivíduo corria o risco de ser reescravizado. Era interessante que a autoridade coatora apontada como coatora era o fazendeiro. Então, nós temos aqui no Brasil uma tradição do habeas corpus ser interposto, não só em face do poder público, mas de qualquer ente particular que, porventura, venha a cercear a liberdade do cidadão, por conta dessa tradição libertária do habeas corpus, que historicamente se coloca, e, portanto, aí a possibilidade. Ele, habeas corpus, além de ser um remédio constitucional, é uma garantia processual constitucional, porque tem previsão no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. O habeas corpus é a garantia constitucional do direito de liberdade ou de algumas liberdades públicas que também estão no texto constitucional como direitos. Então é uma garantia, é um instrumento ou um remédio para assegurar o direito de liberdade, o habeas corpus. Tá? Então, como instrumento ele deve ser utilizado diante de situações ou circunstâncias em que a liberdade está constrita ou está em risco de ser constrita. Então nós temos aí duas situações do habeas corpus, né? O habeas corpus ele pode ter uma utilidade repressiva
ou uma utilidade preventiva. Repressiva ou preventiva? Primeiro, o habeas corpus pode ter uma utilidade repressiva quando uma coação ilegal já se consolidou. Ela já existe. O indivíduo já está preso, o indivíduo já está recolhido, o indivíduo já está sofrendo com aquela situação. E aí, então, nós precisamos de uma intervenção judicial para corrigir aquela ilegalidade e recolocar as coisas no seu devido lugar. E nós temos também a utilidade preventiva quando o indivíduo está na iminência de sofrer uma restrição ilegal. Isso chama-se salvo-conduto. O indivíduo, por exemplo, que está com mandado de prisão expedido por conta de ser homônimo de um outro indivíduo que praticou um crime que de fato seria a pessoa a ser presa. Então, o indivíduo homônimo, então ele pode, antes de se cumprir o mandado de prisão, ingressar com salvo-conduto para demonstrar efetivamente que deve-se prevenir uma ilegalidade que porventura possa vir a ocorrer. É interessante que o habeas corpus tenha caráter preventivo e repressivo e ele lembra muito a estrutura do 5º 35, né? Da inafastabilidade da jurisdição, porque lá está assim, que a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ameaça direito. Lesão ao direito de liberdade é o HC repressivo. Ameaça de lesão ao direito de liberdade, nós vamos ter que usar a via preventiva e não a via repressiva, para obter uma medida que antecipe, que evite o prejuízo, tá? Agora, olha, vamos tomar cuidado com uma coisa que é o seguinte, a natureza jurídica do habeas corpus, eu acabei de dizer, é uma garantia constitucional, e é verdade mesmo, é uma garantia constitucional. Porque é um instrumento, é um remédio. Então nós vamos pensar nisso. É um remédio, uma garantia do ponto de vista constitucional, uma garantia constitucional. Do ponto de vista do processo penal, é uma ação autônoma de impugnação Por quê? Porque, veja, na natureza jurídica, nós temos que destacar que o habeas corpus não é recurso, é ação autônoma. Por que é ação autônoma? Porque o habeas corpus pressupõe um ajuizamento. Forma-se uma nova relação jurídica processual que ainda não existia, que terá como objeto um ato judicial, é óbvio, na maioria das vezes, ou qualquer ato coativo de qualquer outra autoridade. Mas é uma ação autônoma, que servirá para questionar atos de autoridades que porventura se desviem da legalidade, que porventura caracterizem um abuso de autoridade. Toda e qualquer autoridade, então, pode ser submetida à intervenção do habeas corpus. O habeas corpus, portanto, é um instrumento que vai gerar o controle judicial de legalidade dos atos persecutórios. E vejam que não é simplesmente a privação integral da liberdade que vai legitimar o habeas corpus, todo e qualquer risco de coação ilegal. Então, o habeas corpus vai servir para todo e qualquer constrangimento que porventura aconteça com base no direito penal ou que possa vir a acontecer de maneira ilegal e injusta, ou injusta, melhor dizendo. Tá? Essa compreensão da amplitude do habeas corpus é muito importante que fique claro, né? Desde já, porque ele é fundamental para proteger a liberdade do indivíduo em qualquer circunstância, tá bem? Muito bom. Antes de falar do cabimento dele, eu só quero falar um pouco aí da legitimidade ativa, já que nós falamos que é uma ação. Quem que tem legitimidade ativa para propor o habeas corpus? Vamos entender essa questão da legitimidade ativa, que ela é bem peculiar no que diz respeito ao habeas corpus, e aí nós vamos ver isso sim, sabe? Olha, a legitimidade ativa, ela vai dividir duas situações no habeas corpus. Por quê? Porque nós temos aí duas situações distintas, claro.
Nós temos aqui a figura do impetrante, que é quem vai ceder o nome e a personalidade jurídica para ingressar com a ação. E nós temos o paciente, que é o destinatário da ordem do habeas corpus. Quem que é o impetrante? Impetrante é aquele indivíduo que vai manejar, que vai instrumentalizar, que vai bater as portas do judiciário, que vai formular a impetração. Por que impetração? Porque o habeas corpus é cláusula pétrea. Essa ideia de cláusula pétrea vem até da época do Império, porque nós vivíamos sob a égide do Império e o imperador era o Dom Pedro I, Dom Pedro II. Então a ideia de petralidade vem do Império Brasileiro, uma expressão, pedra, né? A impetração, né, é feita por qualquer cidadão pode ser impetrante. E aqui não depende do monopólio da advocacia. Pode ser qualquer cidadão que tenha algum conhecimento da causa para denunciar, para expor, quase que dentro daquela liberdade ampla do direito de petição também, que é um direito constitucional, de ir ao judiciário denunciar uma ilegalidade, um abuso de poder, uma coação ilegal. E informar a figura do paciente, que é aquele indivíduo que depende da intervenção judicial para ter o seu direito de liberdade restaurado ou corrigido ou realmente protegido. Agora vejam que quando se trata de impetrante paciente, pode acontecer dessas duas figuras estarem jungidas numa só pessoa. Pode acontecer do impetrante ser o próprio paciente. Normalmente não é assim. Normalmente quem é o impetrante é o advogado que vai instrumentalizar a petição e o paciente, um indivíduo que está preso, que está com risco de ser preso ilegalmente, que vai se beneficiar da ordem do habeas corpus, tá? Então o paciente é o destinatário da ordem que depende da intervenção judicial para evitar o prejuízo no âmbito da sua atuação. Agora a pergunta é a seguinte: pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode ser beneficiária do habeas corpus? E eu tenho que dizer, pode na condição de paciente, claro. Você não pode admitir a pessoa jurídica como impetrante, né? Embora o MP possa ser impetrante, mas o MP é um órgão, não é pessoa jurídica, um órgão que tem capacidade postulatória, o MP pode ser impetrante sim, porque o paciente pode estar sofrendo uma coação ilegal e o promotor ele é de justiça, mas nós não podemos admitir que a figura do impetrante venha a ser uma pessoa jurídica. Agora, o paciente pode ser? Pode sim, porque pode acontecer de ter uma liberdade individual da pessoa jurídica, como, por exemplo, uma punição, uma medida cautelar que atenta contra direitos, sobretudo da pessoa jurídica, e aí seria possível a utilização específica do habeas corpus, adstrita àquele aspecto próprio da pessoa jurídica. Nós sabemos que a pessoa jurídica não tem liberdade de ir e vir, mas ela sofre sim restrições de caráter patrimonial com fundamento no direito penal. Então, o direito penal pode ser usado para coagir legalmente uma pessoa jurídica? Pode. Nós temos medidas cautelares que podem interditar uma pessoa jurídica? Pode, o funcionamento dela. Então, claro que nesse caso nós podemos usar o habeas corpus numa interpretação bem extensiva e bem ampla, tá? Quem que tem legitimidade passiva aqui no caso? No caso, a legitimidade passiva é a autoridade coatora. Pode ser o particular, pode ser o poder público. Pouco importa aqui. Pode ser o particular, pode ser o poder público, independentemente de qualquer intervenção do particular, tá? Então vamos lá. No que diz respeito à autoridade coatora, quem que é essa autoridade coatora? É o órgão ou pessoa que impõe o constrangimento ilegal. Órgão ou pessoa que impõe o constrangimento ilegal, tá?
A autoridade coatora, muitas vezes, é o próprio juiz. Pode ser o juiz, pode ser o MP, no caso, o promotor de justiça, pode ser o delegado. Só que aqui eu quero colocar umas observações importantes no que diz respeito à autoridade coatora, para que vocês gravem bem. É o seguinte, ó. Quando se tratar de autoridade coatora, gente, vamos deixar bem claro isso. Vamos imaginar um inquérito, vai. Um inquérito arbitrário, baseado numa prisão ilegal, e esse inquérito policial está lá com o delegado na delegacia de polícia. Não foi para o fórum ainda, não foi distribuído para uma vara criminal e você tem urgência em ver essa circunstância corrigida. O delegado é que está praticando a coação porque está mantendo aberto o inquérito ilegal com base numa prisão ilegal. Quem é a autoridade coatora? O delegado. Quem é o juiz competente? Qual o foro competente para o ajuizamento do habeas corpus? Aí é o juiz criminal de primeira instância, da vara criminal, da comarca. Qualquer juiz criminal, por quê? Porque a ilegalidade ainda não foi encampada pelo judiciário em primeira instância. A ilegalidade está lá na delegacia com o delegado. Então, a ação de habeas corpus, a ação constitucional do HC, deve ser interposta onde? No juiz de primeira instância. O MP acompanha o processo? Acompanha como custos legis. E ao final ele pode, MP, inclusive recorrer da decisão favorável do HC, por meio de recurso em sentido estrito. Nós já falamos isso. É possível que o MP recorra? Claro. Da decisão do HC? Sim. O juiz, quando ele concede o HC em primeira instância também, nós temos também o recurso de ofício. Por quê? Porque é necessário o reexame. O reexame necessário vai acontecer aqui, como condição de validade da sentença do juiz de primeiro grau, quando ele concede o habeas corpus. Então, toda essa particularidade acontece quando a autoridade coatora é o delegado. Mas tem uma particularidade. E quando o inquérito policial ele é remetido ao fórum? E lá ele continua tramitando e o juiz criminal nada faz. O juiz criminal concordou e anuiu e encampou esse inquérito, encampou, portanto, a ilegalidade. Se esse inquérito já tramita numa vara criminal e ele não foi trancado de ofício, não foi dado um HC de ofício, não foi tomada nenhuma medida de ofício pelo próprio juiz diante daquela ilegalidade flagrante, o que vai acontecer a partir de agora? Agora muda a questão da autoridade coatora. Quem vira autoridade coatora é o próprio juiz que encampou a ilegalidade. Ele se torna autoridade coatora e aí o foro competente para o ajuizamento do HC é o TJ. Olha só. O HC vai ser lá no TJ, o HC. Vai tramitar no Tribunal de Justiça. E aí quem vai dar parecer em segunda instância não é o promotor, mas é o procurador de justiça. Que é o MP oficiando em segundo grau. E aí o acórdão proferido no TJ, em sede de HC, não vai desafiar recurso em sentido estrito, claro que não. E também não vai ter reexame necessário. O que vai caber aqui é o ROC. Recurso Ordinário Constitucional para o STJ. Aqui é como se fosse uma apelação, hein? Como se fosse uma apelação, o ROC, que vai ensejar o ajuizamento, então, desse recurso para o Tribunal de Justiça. Tá certo? ROC. Recurso Ordinário Constitucional. Isso aqui não tem previsão no Código, é previsão constitucional. Aqui nós estamos falando da competência recursal do STJ. Recurso Ordinário Constitucional. Então vejam aí como é importante estabelecer essa distinção. Agora a pergunta é, e quando a autoridade coatora é o MP? Como é que fica? Quando a autoridade coatora é o próprio Ministério Público, o que nós temos que fazer aí? O Ministério Público pode ser autoridade coatora? Pode. Ele pode instaurar uma investigação criminal ilegal, arbitrária, só para fins de perseguição política, por exemplo. Né? E aí o que vai acontecer nessa hipótese?
Quem vai ser a autoridade coatora para rever o ato do promotor? Onde que eu devo impetrar o HC? Eu vou impetrar perante o juiz de primeiro grau? Não. Se o Ministério Público é a autoridade coatora, nós temos que impetrar o habeas corpus no Tribunal de Justiça, porque nós vamos levar em consideração a jurisprudência da STJ, que diz que o HC deve ser impetrado no foro por prerrogativa de função da autoridade que praticou a coação. Então imaginem vocês aí, se o Ministério Público, o promotor de justiça, ele tem foro por prerrogativa no Tribunal de Justiça, o habeas corpus vai ter que ser impetrado lá, contra o ato do promotor de justiça caracterizado como arbitrário. Perceberam a diferença aí? Perceberam o que interessante que é nesse caso? Então vejam, quando um acórdão ele é publicado, ou quando uma sentença ela é publicada, concedendo a ordem de habeas corpus, quais que são os efeitos dessa decisão? Na hipótese de concessão da ordem de habeas corpus, se for uma ordem que concede o direito de liberdade, tem que determinar a expedição imediata de alvará de soltura. Expedição imediata do alvará de soltura, melhor dizendo, né? Então nós vamos ter que pensar o que aqui? Concedeu a ordem de habeas corpus, declarando ilegal uma prisão, automaticamente expedição de alvará de soltura. Mesmo que o Ministério Público recorra, mesmo que o Ministério Público recorra. Se for concedida a ordem de habeas corpus em primeira instância, ordem de habeas corpus, concedida em primeira instância pelo juiz de primeira instância, a eficácia da decisão é imediata. O recurso em sentido estrito não vai ter efeito suspensivo. Tem que dar liberdade imediata. Tem que dar liberdade imediata para o cidadão. Ele se beneficia do efeito dessa decisão de plano já. Mesma coisa. Se a decisão for proferida... Então vamos lá. Primeira instância, sentença concessiva do HC. O MP não se conformou, entrou com reze. Expede alvará de soltura imediatamente. O reze não vai ter o quê? Efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo. Executa de imediata a decisão e já manda soltar. Tá? No que diz respeito a um acórdão concessivo, melhor dizendo, o acórdão que concede o HC, em segunda instância, lá no TJ, concedeu o HC. O que acontece? O MP entra com ROC, recurso ordinário constitucional, porque está discordando dos fundamentos da concessão do HC. É possível? É. Esse ROC tem efeito suspensivo? Também não tem efeito suspensivo. Vai ter o efeito devolutivo, óbvio, porque é a possibilidade de reapreciação do conteúdo da decisão, mas não terá o quê? Efeito suspensivo. Tem que estabelecer imediatamente a eficácia dessa decisão, coibindo e corrigindo a ilegalidade que foi, porventura, praticada, tá certo? Então, fica claro isso, né? Olha, não vai caber habeas corpus daquela decisão que cuida, por exemplo, da fixação da pena de multa. Por quê? Porque ela não constrange a liberdade de ir e vir, tá? Isso já é jurisprudência do Supremo também, tá? Não cabe habeas corpus quando já estiver extinta a punibilidade da pena privativa de liberdade, tá? Também não vai caber habeas corpus nessa hipótese, tá? Não cabe habeas corpus, aí a súmula 691 do STF importante, não cabe habeas corpus como substituto de recurso ordinário. Então é importante, sempre que houver uma decisão do Tribunal de Justiça denegando, a defesa interpor, na condição de impetrante, o recurso ordinário constitucional para não transitar em julgado aquela denegação. Porque a impetração de um novo HC no STJ, isso é uma jurisprudência defensiva dos tribunais superiores, né, ela não vai ter o condão de obstar, né, o trânsito em julgado, a impetração de um HC autônomo. Então, há que se fazer o ajuizamento do recurso específico, tá certo? Cuidado com isso. Isso é uma jurisprudência defensiva no que diz respeito a habeas corpus, tá?
O que é importante ainda a gente destacar aí com relação a efeitos da decisão. O habeas corpus também não vai poder ser utilizado para rever, por exemplo, questões de natureza patrimonial afetas à sentença penal condenatória, como, por exemplo, a antecipação do dano material ou moral na sentença penal condenatória, porque essa questão é patrimonial, essa questão tem que ser vista e discutida em sede recursal própria, não comporta, não cabe, nesse caso não vai comportar e não vai caber o habeas corpus, porque o habeas corpus vai estar adstrito, volto a dizer, apenas nas hipóteses em que a liberdade ambulatorial estiver em risco ou estiver sofrendo algum eventual constrangimento, tá certo? Então, quanto a efeitos da decisão, basicamente isso. O que eu quero deixar claro, ainda com relação a efeitos da decisão, é que a tutela jurisdicional do habeas corpus, ela tem natureza de ação penal declaratória. Se ela tem natureza de ação penal declaratória, cuidado com isso. Quando é dada a ordem de habeas corpus, o que o juiz vai dizer? Ele vai declarar que aquele ato coativo é ilegal, desde o momento em que ele foi praticado. A ilegalidade vem se perpetuando, ora. Então, o que é importante destacar é que quando a tutela jurisdicional é dada na ação penal declaratória habeas corpus, o reconhecimento do efeito é ex tunc, ou seja, para o passado. Todo e qualquer ato que foi praticado e ficou produzindo efeito ilegalmente, tem que ser anulado desde o momento do seu nascedouro. Ele sequer poderia ter nascido, ele sequer poderia ter existido. E por isso, quando se fala em efeito ex tunc, nós temos que pensar que, em se tratando de nulidade, por exemplo, que há que se refazer o processo desde a prática daquele ato ilegal. Porque ele nunca poderia ter existido. A ilegalidade vai retroagir ao momento da prática do ato. Então, todo o processo nulo vai ter que ser refeito a partir dali, né? É importante também porque reconhecer que o fato do habeas corpus gerar uma tutela jurisdicional declaratória é que permite, quando houver o reconhecimento da ilegalidade de uma prisão, a indenização por erro judiciário. Olha só, por que é possível isso? Porque se houve, porventura, uma ilegalidade lá atrás, e essa ilegalidade se perpetuou, enquanto essa ilegalidade se perpetuou, o que ficou acontecendo? O dano. O dano ficou acontecendo durante todo esse período. Então, até para quantificar dano, para reconhecer o nível de impacto que o erro judiciário gerou, para quantificar o dano a ser indenizado, é fundamental pensar que a tutela do habeas corpus, quando ela corrige a ilegalidade, ela tem uma natureza declaratória, se reportar ao passado para reconhecer que aquela ilegalidade existe desde o momento em que o ato foi praticado e ficou perdurando até o momento em que o judiciário não corrigiu esse ato, em que o judiciário permitiu que essa ilegalidade ganhasse foros e se perpetuasse a partir daí, tá certo? Então, basicamente, no que diz respeito a efeitos é isso. Nós vamos seguir ainda estudando o habeas corpus para falar das hipóteses de cabimento aí no tópico que se seguirá na aula seguinte. Mas eu agradeço desde já a oportunidade de você estar participando da nossa aula de processo penal pela PCI Concurso sobre habeas corpus. Vamos prosseguir na próxima aula. Muito obrigado, boa sorte.